Madrugada, silêncio absoluto. Seus olhos ainda fechados, o corpo imóvel na cama. E então acontece. Você ouve seu nome. Não foi um sussurro distante. Não foi confusão entre sono e vigília. Foi claro. Foi real. Foi impossível. Você abre os olhos. O coração dispara. Olha para os lados. Ninguém. Mas algo ou alguém acabou de te chamar pelo nome. E agora aquela pergunta queima por dentro, tirando seu sono, mexendo com sua alma. Foi Deus tentando me dizer algo? Foi meu anjo da guarda me alertando? Ou foi algo que eu deveria ter afastado imediatamente? Milhares de pessoas vivem isso e guardam em silêncio absoluto, com medo de serem chamadas de loucas, de exageradas, de perturbadas. Mas escute isso com muita atenção. Padre Pio, o santo dos estigmas, aquele que via anjos e enfrentava demônios, deixou ensinamentos claríssimos sobre esse fenômeno. E ele dizia algo que vai te fazer parar tudo agora. Ouvir seu nome no silêncio não é algo banal, não é psicológico, não é cansaço. E ignorar esse chamado pode ser a diferença entre receber uma graça que muda tudo ou perder o único aviso que o céu vai te dar antes de algo grave acontecer. Se isso já aconteceu com você, mesmo que tenha sido uma única vez, escreva nos comentários agora: eu ouvi meu nome. Não é curiosidade, é um ato de fé. Seu testemunho pode ser o sinal que alguém desesperado está esperando para entender que não está perdendo a razão, que o céu realmente está tocando a vida dessa pessoa. Padre Pio não falava por falar. Ele tinha uma conexão com o mundo espiritual que poucos santos tiveram. Ele via o que nós não vemos, ouvia o que nós não ouvimos, e ele alertava. O silêncio não é vazio. O silêncio está cheio, cheio de Deus, cheio de anjos, cheio de almas, cheio de batalhas espirituais que acontecem ao nosso redor sem que percebamos. Você passa o dia inteiro mergulhado no barulho do mundo. Televisão, celular, conversas, trânsito, música, notificações. Mas quando finalmente o silêncio chega, quando você desliga tudo, quando está sozinho na escuridão da noite, é aí que algo pode acontecer. É justamente nesse espaço, quando sua mente para de correr, quando seu coração finalmente faz silêncio, que o sobrenatural encontra uma porta aberta. E às vezes, o chamado vem. Mas aqui está o perigo que ninguém te conta. Nem todo chamado vem do céu. Existem 3 origens possíveis para isso. Uma delas é uma bênção. Outra é proteção urgente. E a terceira pode te salvar de um tormento que você nem imagina. Hoje você vai descobrir os 3 únicos significados espirituais de ouvir seu nome no silêncio, segundo os ensinamentos diretos de Padre Pio. Vou te revelar como discernir de onde vem esse chamado. Vou te ensinar o que fazer quando isso acontecer. E vou te mostrar por que o terceiro significado, aquele que quase ninguém conhece, pode estar relacionado com almas que dependem da sua oração para serem libertadas. Não saia deste vídeo antes do final. Cada minuto aqui pode ser a resposta espiritual que você está buscando há anos. Cada palavra pode te preparar para reconhecer o próximo chamado que vier. E acredite, se você está assistindo isso agora, talvez não seja coincidência. Talvez você esteja sendo preparado para algo que ainda vai acontecer na sua vida. Antes de revelar os 3 significados, você precisa entender algo fundamental que Padre Pio ensinava e que muda tudo. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele não grita mais alto que suas preocupações. Ele não envia notificações como seu celular. Deus sussurra, e só quem faz silêncio consegue ouvir. Sabe quando você finalmente se deita depois de um dia exaustivo e parece que sua mente não desliga? Quando você apaga a luz, mas os pensamentos continuam correndo? É exatamente nesse momento, quando você para de fugir de si mesmo, que algo espiritual pode acontecer. Porque o silêncio não é ausência, o silêncio é presença. E aqui está algo que vai te fazer ver sua vida de forma diferente. Você nunca está realmente sozinho. Padre Pio via isso com clareza absoluta. Enquanto você dorme, enquanto você trabalha,
Enquanto você caminha pela rua, existe uma realidade espiritual acontecendo ao seu redor que seus olhos físicos não captam. Anjos passam, almas transitam, e Deus observa cada segundo da sua vida com um amor que você mal consegue imaginar. Na Sagrada Escritura, sempre que Deus chama alguém pelo nome, algo extraordinário está prestes a acontecer. Ele chamou Abraão quando ia fazer uma aliança eterna. Chamou Moisés quando um povo inteiro precisava ser libertado. Chamou Samuel ainda criança, no silêncio do templo, para fazer dele um profeta. Chamou Maria para ser a mãe do Salvador. E cada vez que Deus pronunciava um nome, aquela pessoa sabia: minha vida nunca mais será a mesma. O nome não é apenas um som. O nome carrega identidade, missão, destino. Quando Deus te chama pelo nome, Ele está dizendo: eu te conheço. Eu te vejo. Você não é apenas mais um. Você tem um propósito específico. E esse chamado pode vir de formas que a mente racional jamais esperaria. Pode vir em sonhos. Pode vir através de sinais impossíveis de ignorar. E sim, pode vir no silêncio da madrugada, quando você ouve seu próprio nome sendo pronunciado sem que haja ninguém visível por perto. Mas agora preste muita atenção, porque vou começar a revelar os 3 significados. E o primeiro deles pode estar acontecendo com você neste exato momento. O primeiro significado: Deus está te chamando de volta. E isso pode doer de ouvir, mas é a verdade. Padre Pio explicava que, em muitos casos, ouvir o próprio nome no silêncio é um chamado direto de Deus para o recolhimento espiritual. É como se o céu dissesse: para tudo agora, olha para mim, olha para dentro de ti. Algo está errado e precisa ser corrigido antes que seja tarde demais. Quantas promessas você já fez a si mesmo? Quantas vezes disse que voltaria a rezar o terço? Quantas vezes sentiu que precisava se confessar, mas deixou para depois, sempre para depois? Quantas missas de domingo você perdeu, achando que não faz diferença? E de repente, no meio da noite, quando você menos espera, você ouve seu nome. Não é a televisão, não é alguém da casa, não é o celular. É diferente. É profundo. É algo que faz seu coração parar por um segundo. Isso pode ser Deus te dando uma última chance antes que o distanciamento se torne irreversível. Porque existe um ponto, meus irmãos, um ponto perigoso, onde o coração endurece tanto que não consegue mais sentir nada. Padre Pio dizia isso e repetia. Quando Deus chama e a pessoa ignora repetidamente, o silêncio espiritual começa a se instalar. E não é Deus que se afasta, é a alma que se fecha, que se tranca, que constrói muros tão altos que a graça não consegue mais entrar. Muitas pessoas passam por isso justamente em momentos específicos da vida. Momentos de confusão onde você não sabe mais o que fazer. Momentos de tristeza profunda que parece não ter fim. Momentos de decisões importantes, onde você está prestes a escolher um caminho que pode destruir tudo. Ou momentos em que você está se afastando da fé, sem nem perceber, aos poucos, silenciosamente, até que um dia acorda e percebe que está completamente perdido. Há pessoas que ouviram o próprio nome e, semanas depois, descobriram que estavam vivendo em pecado mortal há meses, negligenciando a confissão, abandonando a Eucaristia, deixando o rosário virar decoração na gaveta, trocando a oração por distrações vazias. E aquele chamado misterioso foi a misericórdia de Deus dizendo: eu ainda te vejo, eu ainda te amo, eu ainda te quero de volta. Volte antes que seja tarde. Deixa eu te contar algo real. Uma mulher me escreveu há alguns meses. Ela estava há 2 anos sem se confessar. Vivia uma vida dupla. Na frente dos outros, era católica praticante. Mas sozinha, vivia de um jeito que ela mesma tinha vergonha. Uma noite, dormindo, ouviu claramente seu nome. Acordou. Não era sonho. Era algo diferente. Ela conta que sentiu uma presença no quarto, não assustadora, mas séria, como um pai chamando um filho que está fazendo algo errado. Naquela semana, ela voltou para a confissão. Chorou como não chorava há anos.
e disse que aquele chamado salvou não apenas a vida espiritual dela, mas salvou o casamento e a família inteira. Isso é real. Isso acontece. E o chamado não vem como ameaça, vem como misericórdia. Deus chama antes que o coração vire pedra. Chama antes que você tome decisões que não têm volta. Chama porque Ele te conhece pelo nome. Porque Ele sabe exatamente quem você é e porque Ele não desiste de você mesmo quando você já desistiu de si mesmo. Por isso, quando o chamado ainda vem, mesmo de forma misteriosa, mesmo de forma que você não compreenda completamente, ele deve ser acolhido com humildade e oração. Deve ser respondido. E a resposta não precisa ser complicada. Pode ser simplesmente ajoelhar-se, fazer o sinal da cruz e dizer: Senhor, estou aqui. Se és tu que me chamas, fala que eu escuto. Se há algo que preciso mudar, mostra-me o caminho. Essa simplicidade é o que Padre Pio mais amava. Ele não gostava de espiritualidade complicada. Ele gostava da oração sincera, da humildade verdadeira, do coração aberto. E quando o coração está aberto, Deus pode fazer maravilhas. Pode curar o que parecia impossível de ser curado. Pode trazer luz onde só havia escuridão. Pode restaurar a paz que o mundo tinha roubado. Mas agora vem o segundo significado. E esse vai te fazer olhar para a vida de forma completamente diferente. Seu anjo da guarda acabou de te salvar. E você nem percebeu. Padre Pio tinha uma conexão tão forte com os anjos que ele conversava com eles como você conversa com um amigo. Ele os via fisicamente, pedia a ajuda deles constantemente e ensinava algo que a maioria dos católicos esqueceu. Os anjos da guarda não são decoração de batizado. Eles são guerreiros espirituais designados por Deus para proteger você das ameaças que seus olhos não conseguem ver. E às vezes, quando o perigo está próximo, quando você está prestes a cometer um erro irreversível, quando está a um passo de entrar em um caminho que vai te destruir, o anjo age. Ele não aparece em forma física, porque isso assustaria demais. Ele age de forma sutil. Um chamado, um sussurro, seu nome pronunciado no silêncio. Deixa eu te explicar como isso funciona. Os anjos não falam como nós. Eles não precisam de frases longas. Eles não precisam explicar. Um simples toque na alma, uma palavra, um nome e pronto. A mensagem foi dada. Agora depende de você escutar ou ignorar. E sabe quando isso mais acontece? Quando você está prestes a tomar uma decisão que parece boa, mas que vai te levar para o abismo. Quando você está para entrar em um relacionamento que vai te afastar de Deus. Quando você está considerando um negócio que parece perfeito, mas que é uma armadilha. Quando você está a segundos de clicar em algo que vai abrir uma porta espiritual que você não deveria abrir. Tem um caso que nunca saiu da minha cabeça. Um homem estava prestes a fechar uma sociedade milionária. Os números batiam, as promessas eram incríveis. Parecia a chance da vida dele. Na noite anterior à assinatura do contrato, ele acordou às 3 da manhã ouvindo seu nome. Não foi sonho, foi real demais para ser ignorado. Ele sentiu algo no peito, uma inquietação que não conseguia explicar. Resolveu pedir mais alguns dias para pensar. Nesses dias, por acaso, descobriu que o futuro sócio tinha um histórico de falências fraudulentas e processos criminais. Se tivesse assinado aquele contrato, teria perdido tudo. Ele me disse: meu anjo me salvou. E eu acredito nisso completamente. Isso é proteção angélica em ação. Isso é Deus usando os seus mensageiros para guardar você de perigos que a sua inteligência humana não consegue prever. Quantas tragédias foram evitadas porque alguém ouviu um chamado e prestou atenção? Quantas vidas foram salvas porque um anjo interferiu no último segundo? Padre Pio dizia que os anjos fazem milagres pequenos e silenciosos todos os dias. Você não vê, você não percebe, mas eles estão agindo, desviando você de acidentes, alertando sobre pessoas perigosas, impedindo que você entre em lugares onde o mal está esperando. E às vezes, o único sinal que você recebe é um chamado no silêncio da noite. Por isso, cultive a devoção ao seu anjo da guarda. Fale com ele todos os dias. Não é brincadeira, não é coisa de criança. É teologia católica séria.
Você tem um anjo designado por Deus exclusivamente para você. Ele te conhece desde o primeiro segundo da sua existência. Ele te ama com amor eterno e ele está esperando que você reconheça a presença dele. Quando você ouvir seu nome no silêncio, antes de ter medo, antes de entrar em pânico, fale com seu anjo. Diga: anjo da minha guarda, se és tu que me chamas, mostra-me o que preciso saber. Protege-me do mal. Guia-me no caminho certo. Essa oração simples pode mudar tudo. Pode trazer clareza onde havia confusão. Pode trazer paz onde havia medo. Pode trazer proteção onde havia perigo invisível. Agora, preste atenção nisso, porque é muito sério. Padre Pio também alertava que nem toda manifestação espiritual vem de Deus. Por isso, o discernimento é fundamental. Absolutamente fundamental. Quando você ouvir seu nome, observe o que acontece dentro de você. Observe os sentimentos que surgem. Observe os pensamentos que vêm logo em seguida. Se o sentimento é de paz, mesmo que seja uma paz misturada com seriedade, se é um chamado à oração, se é um arrependimento sincero, se é um desejo de Deus, se é uma vontade de mudar de vida, se é um impulso de buscar a confissão, isso jamais vem do inimigo. O mal nunca conduz à conversão verdadeira. O mal nunca leva à paz interior. O mal nunca desperta o desejo sincero de Deus. Por outro lado, se o chamado gera pânico extremo, se gera desespero constante, se gera confusão que não passa, se perturba a alma de forma obsessiva, se leva a atitudes contrárias à fé, se afasta você da oração, se faz você duvidar da bondade de Deus, isso é sinal de que algo não está vindo do céu. E nesses casos, Padre Pio aconselhava imediatamente 3 coisas. E preste muita atenção, porque isso pode salvar você de muita angústia: oração fervorosa, água benta e confissão o quanto antes. Ele dizia que a água benta tem um poder que muitos católicos esqueceram. Não é superstição, não é algo mágico. É um sacramental da Igreja, abençoado por um sacerdote, que tem poder real contra as forças do mal. Padre Pio recomendava aspergir a casa, especialmente os quartos, e fazer o sinal da cruz com fé sempre que algo espiritual estranho acontecesse. A oração, especialmente o terço, é uma arma poderosa. Nossa Senhora prometeu proteção especial para quem reza o rosário com devoção. E a confissão limpa a alma, fecha as brechas espirituais, restaura a graça santificante, que é a nossa maior defesa contra o mal. Padre Pio dizia que nada protege mais uma alma do que a confissão bem feita e a Eucaristia recebida dignamente. Se você está passando por experiências espirituais que te deixam perturbado, não tenha vergonha de procurar ajuda. Fale com um sacerdote de confiança. Conte o que está acontecendo. Peça orientação. A Igreja tem 2000 anos de experiência lidando com questões espirituais. Há padres preparados, há exorcistas quando necessário, há sacramentais poderosos. Você não precisa enfrentar isso sozinho. E lembre-se sempre: Deus é mais forte do que qualquer força das trevas. Se você está em estado de graça, se você vive na oração, se você frequenta os sacramentos, o mal não tem poder sobre você. Pode tentar te assustar, pode tentar te perturbar, mas não pode te dominar. A proteção de Deus é absoluta para aqueles que confiam nele. Agora, vamos ao terceiro significado, e esse é talvez o mais delicado, o mais desconhecido, mas extremamente importante. Padre Pio ensinava que algumas pessoas ouvem o próprio nome quando uma alma do purgatório pede oração. Isso não é ficção. Isso não é lenda. Isso faz parte da fé católica, da doutrina da comunhão dos santos, da realidade espiritual que muitos esqueceram. As almas do purgatório não aparecem como filmes de terror mostram. Elas não se materializam de forma assustadora. Elas não causam pânico. Quando Deus permite que elas se manifestem, é sempre de forma sutil, respeitosa, porque o propósito não é assustar, mas despertar a caridade espiritual dos vivos. E às vezes, apenas um chamado é permitido, um sussurro, um toque na alma, um nome pronunciado no silêncio. Padre Pio tinha experiências constantes com as almas do purgatório. Ele as via, conversava com elas, rezava por elas.
E ele ensinava que essas almas dependem das nossas orações para serem purificadas e entrarem no céu. Elas não podem mais fazer nada por si mesmas. Elas dependem completamente da misericórdia de Deus e das orações dos fiéis na terra. Se isso acontece com você, se você ouve seu nome e sente uma necessidade profunda de rezar pelos mortos, não ignore. Padre Pio aconselhava: mande rezar uma missa, reze 1/3 pelas almas, ofereça um sacrifício simples, faça uma esmola em intenção delas. Muitas almas são libertadas do purgatório porque alguém ouviu um chamado e não ignorou. Porque alguém teve caridade espiritual suficiente para responder. E aqui está algo lindo. Quando você tira uma alma do purgatório através das suas orações, você ganha uma intercessora poderosa no céu. Aquela alma, em gratidão eterna, vai interceder por você pelo resto da sua vida e na eternidade. É uma troca espiritual de amor. Você a ajudou quando ela não podia se ajudar. Ela te ajudará quando você mais precisar. Há um relato de uma senhora que durante semanas ouvia seu nome todas as noites. Não era assustador, mas era insistente. Ela procurou um padre, contou o que estava acontecendo e ele aconselhou que rezasse o terço todos os dias por 1 mês, pelas almas do purgatório. Ela fez. Na última noite do mês, ouviu uma última vez, mas dessa vez veio acompanhado de uma paz profunda, como se alguém estivesse agradecendo. Nunca mais aconteceu. Ela tem certeza de que libertou uma alma. Isso é real. Isso acontece. E mostra que a vida espiritual não termina com a morte do corpo. Existe uma continuidade. Existe uma ligação entre os vivos e os mortos. E nós que ainda estamos aqui, temos o poder de ajudar aqueles que já partiram. Que responsabilidade linda! Que privilégio imenso! Padre Pio dizia que rezar pelas almas do purgatório é uma das obras de misericórdia mais negligenciadas nos dias de hoje. As pessoas se esqueceram dos seus mortos, se esqueceram dos avós, dos pais, dos amigos que já se foram, mas essas almas não esqueceram. E muitas delas esperam, sofrem, aguardam uma oração que talvez nunca chegue. Se você tem familiares falecidos, reze por eles. Não importa quanto tempo já passou, não importa se eles morreram há 10, 20, 50 anos, a oração atravessa o tempo. A missa oferecida por eles tem valor eterno. E você pode ser o instrumento que Deus está usando para libertar alguém que você amou. Agora, permita-me tocar em algo ainda mais pessoal, mais profundo. Padre Pio dizia que ouvir o próprio nome também pode acontecer quando a pessoa está sendo chamada a mudar de vida. Não necessariamente algo externo, mas algo interno. Abandonar um hábito que fere a alma. Perdoar alguém que causou uma dor antiga. Retornar à confissão depois de anos. Voltar à missa dominical. Retomar o rosário que ficou esquecido. Buscar a cura de uma ferida emocional que você nunca quis enfrentar. Quantas pessoas ouviram o próprio nome e dias depois enfrentaram uma provação que as levou de volta a Deus? O céu sempre avisa antes. Sempre. Deus nunca age de forma arbitrária. Ele prepara o coração antes de permitir a cruz. Ele chama antes de exigir a resposta. E quando você escuta, quando você responde, a transformação que vem é algo que muda não apenas a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Há pessoas que estavam à beira do suicídio e ouviram o próprio nome na hora mais escura da noite. Pararam, choraram, rezaram, e algo mudou. Há pessoas que estavam prestes a trair o cônjuge e ouviram o próprio nome antes de cometer o erro. Pararam, refletiram, voltaram para casa. Há pessoas que iam desistir da fé e ouviram o próprio nome como um último apelo. E não desistiram. Isso é a misericórdia de Deus em ação. Isso é o amor que não desiste. Isso é o pastor que vai atrás da ovelha perdida, que a chama pelo nome, que não descansa até que ela volte ao rebanho. E quando você entende isso, quando você percebe o quanto Deus te ama, o quanto Ele se importa, o quanto Ele está presente mesmo quando você não sente, tudo muda. Padre Pio ensinava que o silêncio não é vazio. O silêncio é cheio de Deus. É no silêncio que o céu se aproxima da terra. É no silêncio que a alma é visitada. É no silêncio que o nome de cada filho é pronunciado com amor eterno. E quem aprende a fazer silêncio,
Quem aprende a desligar o barulho do mundo, descobre um tesouro que ninguém pode roubar: a presença viva de Deus na alma. Então, o que você deve fazer se isso acontecer com você? O que você deve fazer se ouvir seu nome no silêncio? Primeiro, não tenha medo. O medo vem do inimigo, não de Deus. Segundo, observe o que você sente. Se é paz, é de Deus. Se é pânico, não é. Terceiro, responda com oração. Ajoelhe-se, faça o sinal da cruz, fale com Deus, fale com seu anjo, reze pelas almas. Quarto, procure viver em estado de graça. Confesse-se, comungue, reze o terço. A vida sacramental é a sua maior proteção. E hoje, antes de dormir, faça algo prático, como o Padre Pio ensinava. Desligue tudo. Desligue a televisão, o celular, o computador. Faça o sinal da cruz com água benta. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, e peça ao seu anjo da guarda: se há algo que preciso ouvir, que venha de Deus. Se não vem de Deus, que seja afastado. Isso traz paz imediata. Isso traz clareza. Isso traz proteção. Se este conteúdo falou com você, se este ensinamento tocou seu coração, ajude esta mensagem a alcançar mais pessoas. Deixe seu like agora, porque esse gesto simples fortalece nossa comunidade de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, com alguém que está passando por experiências espirituais e não entende. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque juntos estamos espalhando os ensinamentos do Padre Pio para transformar vidas. Escreva nos comentários: eu ouvi. Não para curiosidade, mas como ato de fé. Seu testemunho pode ajudar outras pessoas que vivem isso em silêncio e medo. Pode fazer alguém perceber que não está sozinho, que não está louco, que o céu está tocando a vida dela também. E se você quer apoiar ainda mais este trabalho, considere se tornar membro do canal. Com seu apoio, conseguimos continuar espalhando a fé, os ensinamentos dos santos, a verdade que liberta. Cada membro faz parte dessa missão. Cada pessoa que se une a nós fortalece esta corrente de oração e evangelização. Padre Pio nos lembrava de algo que não podemos esquecer: Deus não grita, Deus chama. E quem aprende a escutar no silêncio jamais se perde no barulho do mundo. Que você possa fazer silêncio hoje, que você possa escutar o chamado e que você tenha a coragem de responder. Que Deus te abençoe, que Padre Pio interceda por você e que seu anjo da guarda te proteja sempre. Até o próximo vídeo. Fique em paz.